Nós estamos aqui hoje com a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça do possível adiamento da LGPD. A proposta colocada, ela era muito louvável na época, porque não havia ainda, assim, não tinha notícias ainda de muitas pessoas que tinham se adaptado ao novo cenário. A lei foi votada e apreciada por um congresso anterior, né? Portanto, a legislatura passada foi muito debatida, foi muito estudada, toda a sociedade civil participou, e por isso o texto é tão bem feito. Hoje, nós temos a necessidade de um eventual adiamento. Mas, para mim, essa necessidade está muito mais ligada ao momento que nós estamos vivendo da pandemia, né? Acabou que ajuda também as empresas a se adaptarem nesse novo momento. Então, eu acredito que esse adiamento ele é importante, mas até 2022 talvez seja muito tempo. A gente tem aí diversas empresas que estão pedindo, até por uma questão de custos, esse adiamento, que não tiveram tempo de se adaptar, mas a MP, em função da pandemia, 2 medidas provisórias já foram colocadas preocupadas com esse tema, principalmente com a parte das sanções, né, que são multas e tudo mais em torno desse assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela serve, vamos tentar simplificar, mas ela trata dos dados daquele cidadão, quando você fornece seu cadastro para as empresas. Como elas vão manejar esses dados, né? Isso é uma preocupação muito importante do mundo de hoje, porque dado custa dinheiro hoje, os dados das pessoas. E muitas vezes a gente vai lá, fornece um cadastro e a gente não sabe aonde que vão parar nossos dados. Veja, a Europa, numa preocupação, ela já proibiu as empresas europeias de fazerem negócios com empresas e países que não tenham essa preocupação de organizar os dados, né? E aí nós vemos a importância não só da Lei Geral de Proteção de Dados ser aprovada, ou seja, começar a ter a sua vigência aqui no Brasil, como também a gente vê a importância global disso, os dados, né, das pessoas, o e-mail, o telefone, o contato. Se fala muito que aqueles joguinhos ali das redes sociais, que a pessoa vai lá e bota o rosto para poder fazer um rosto mais velho ou do sexo oposto, aquilo ali se fala muito em pegar os dados do rosto da pessoa, porque muitas das identificações do futuro vão ser feitas através dos cálculos faciais, a distância entre o nariz e aqui o centro dos olhos, a testa, e vários outros pontos, que são milhares, no próprio rosto da pessoa. Então, vira uma impressão digital. Você está fornecendo a sua impressão digital para quem? Você não sabe. Se a gente não tiver uma proteção de dados, essa lei de proteção de dados, você não tem como se assegurar de que os seus dados estão sendo tratados de forma anônima. Você vai estar muito mais exposto num mundo que é inevitável, a modernidade é inevitável, mas a que custo das nossas liberdades individuais nós vamos ter. Por isso, registrar o primeiro ponto da importância aí da avaliação da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, é a governança dos dados, como vão ser tratados os dados das pessoas, os dados conseguidos. Houve o adiamento da vigência da lei e da fase punitiva da lei já em função da pandemia, através da MP 869, que adiou já a vigência dela. E a gente tem também a MP 959, que fala, e aí essa MP está em pauta, a gente ainda não votou ainda, né, que precisa ser votada aqui no Congresso, que adia para dia 3 de maio de 2021, né, algumas dos trechos da lei. Outro dia eu recebi uma ligação, para exemplificar também aqui a necessidade, de um colega que tem uma empresa nos Estados Unidos e quer adquirir uma empresa no Brasil. Mas a regra da empresa dele só permitia ele adquirir essa empresa no Brasil se a Lei Geral de Proteção de Dados já tivesse em vigência.
E aí começou-se exemplificando e personificando nesse meu amigo que me ligou, existe um debate hoje na sociedade que é o adiamento da vigência da lei e o adiamento das sanções. Quais são as sanções? Primeiro você tem a sanção educativa, depois você tem a sanção pecuniária, ou seja, aquela que você orienta. E a partir daí, quando você não se adequa, a empresa não se adequa, você tem sanções que pode até a pessoa ficar sem o banco de dados dela, sem poder dispor do banco de dados dela. Né? Essa preocupação desse meu amigo, que é real, que ele me ligou e perguntou disso, fez abrir essa divisão. Quando é que nós vamos instituir a vigência da lei? Quando é que nós vamos instituir a sanção? E, se não tivermos sanção, a lei vai estar valendo? Ou seja, as pessoas vão dar atenção na lei? O brasileiro vai deixar tudo para a última hora? Né? Essa é uma dúvida que a gente precisa debater aqui no parlamento. A ideia é que a gente não adie tanto mais. E assim a gente dê uma resposta para a sociedade de que o Brasil está no caminho certo. Muitas vezes, aí me permita um comentário, a gente fala assim, aquele famoso complexo de vira-lata. E aí, para a gente não ser atropelado na legislação, a gente faz o quê? A gente quer estudar a legislação aqui no Brasil profundamente, para que seja aprovado o melhor texto possível, tudo. Mas na parte de internet e tecnologia, a gente adiou muito a votação. E quando a gente adia, a gente perde o time de ser protagonista de um assunto. Né? Você vê que o marco legal da internet ele foi aprovado há pouco tempo. Desde quando que a internet está nas nossas vidas, no dia a dia? Né? O Congresso era para ter se debruçado sobre esse tema com muito mais agilidade para estar atualizado. A Lei Geral de Proteção de Dados é um exemplo disso. A gente não pode estar adiando nem as sanções e a vigência mais indefinidamente, porque nós estaremos dando um recado ruim para o exterior, para os nossos parceiros comerciais, certo? E existem, nós recebemos muitos segmentos da sociedade aqui no nosso gabinete, porque não tinha tido ainda a audiência pública na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e o que eu percebi? Que os grandes setores, muitos deles já estavam adaptados ou tinham facilidade para se adaptar. Os pequenos setores não. Então, vamos falar aqui do supermercado, vamos falar aqui do pessoal de concessionário de carro, do ramo imobiliário. Apesar daquela hipótese de você terceirizar a parte da questão, eles não estavam preparados para estarem cumprindo a lei neste momento, logo no ano passado. Então, e eles representam uma enorme parte do nosso mercado, da nossa economia. A gente não podia simplesmente adiar sem fechar os olhos disso. A pandemia deu um tempo a mais para essas pessoas. Né? Desde o início, eu tinha um pensamento muito contra esse adiamento, entendeu? A pandemia deu um tempo a mais para essas pessoas, o trabalho ficou mais remoto, tal, agora as pessoas estão voltando aos poucos, e eu acredito que com isso, esses pequenos setores, já vendo que não terá mais adiamento, dificilmente terá, eles tendem a se adaptar. Então, eu estou apostando nisso para que a gente não adie muito mais isso aí. Se possível, ficar dentro desses períodos já colocados aqui, deve ter, não mais. Mas a ideia nossa é apresentar o relatório tão logo a Comissão de Constituição e Justiça volte a funcionar e vote o mais rápido possível lá e no plenário. Entendeu? Por quê? Porque, muito provavelmente, essa nova MP que veio com adiamento, ela não será, talvez, nem apreciada pelo Congresso. Então, a gente precisa dar um texto com a calibragem correta, entendeu? Do tempo e das sanções, entendeu? Qual que é o melhor momento. E, para isso, a gente fazer uma audiência pública, sim. Agora, eu quero fazer isso com muita velocidade. Esse tema não pode esperar mais. Ele é prioritário do Congresso e todo mundo já sabe disso. Para esse ano ainda, essa audiência? Hã? Para este ano ainda? Com certeza, com certeza. A ideia não... na primeira metade do segundo semestre, a gente já está fazendo tudo isso. Então, logo a CCJ volte. Tanto a audiência pública ou as audiências públicas, porque, como você bem falou agora, doutor Frederico, questão de nós
estarmos remotos, a gente pode dar mais velocidade. Antes a gente tinha que fazer as audiências públicas aqui em Brasília, na CCJ. Claro, eu particularmente eu gosto muito da parte presencial. Eu tenho esse lado um pouco old school, que é difícil entrar um pouco na modernidade com tanta facilidade. Acho que o presencial não substitui. Mas, nesse caso, a audiência pública virtual vai nos dar muita agilidade. A gente vai poder usar outros dias, que não só, às vezes, a terça, quarta e a quinta, que são os dias de funcionamento da CCJ, depender de voo dos palestrantes para se deslocar até Brasília, para poder vir e falar. Não, nós vamos fazer tudo online, remotamente, e com muita velocidade. Eu acho que a gente aprova aí, tivesse que dar assim, uma disposição, não é a minha vontade, depende da tramitação e do rito da casa. Eu acredito que até final de setembro aí a gente tem esse tema já aprovado, pelo menos o texto, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para depois nós levarmos para o plenário. Um outro assunto que fica muito pendente nessa história, permita-me alongar um pouco mais, é a questão da autoridade nacional. Né? Logo que me foi passada essa relatoria, que eu sentei na Casa Civil para conversar sobre esse assunto, o que eu senti é justamente assim, que a questão da autoridade, ela não era, vamos dizer assim, prioridade naquele momento. Não estou fazendo uma crítica, dizendo que o governo não tem uma prioridade a respeito do tema. O que eu quero dizer é que eles estavam recém-chegados, eles tinham vários outros assuntos que eles ainda precisavam arrumar ali a casa, e não era a prioridade número 1, criar a autoridade. Então, mas também eu acho que a aprovação de uma lei, dando um adiamento, acaba que obriga-os a criar a autoridade nacional, mandar os nomes para o Senado e passarem pela sabatina, que é muito importante aí a gente ter a autoridade nacional funcionando juntamente com a lei. Né? Isso também faz parte de um sinal que o governo federal manda para os seus pares no exterior.